Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Like Cursos. Vamos agora falar um pouco de lei penal no tempo e no espaço. Artigo 2º do Código Penal, tá certo? Gente, começando então a falar, vamos aqui, lei penal no tempo e no espaço. Lá diz no artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, aqui nós estamos, o primeiro aspecto da aula de hoje é falar sobre a lei penal no tempo. E a lei penal no tempo, o artigo 2º, deixa bem claro que qualquer lei que venha beneficiar o acusado ou até mesmo extinguir o crime, ela tem que ser aplicada imediatamente. Independente se houver trânsito em julgado, tá? Deixar bem claro. Mesmo que a sentença condenatória tiver transitado em julgado, isto é, aquela que não cabe mais recurso, mesmo assim a lei penal mais benéfica deverá ser aplicada. Aí você vai falar assim, mas poxa, professor, então ninguém pode ser punido por fato que a lei anterior... Sim, se vier uma lei nova e disser que ele não é mais crime, que nem bigamia. Bigamia bigamia não. O crime com relação à traição. Traição, antigamente, era crime. Veio uma lei posterior e disse, não, traição não é mais crime. Então, todas aquelas pessoas que foram punidas por crime de traição, foram o quê? Foram beneficiadas com isso. Então, cessa todos os efeitos da sentença, ou do processo, enfim. Então, lei penal no tempo significa o quê? Significa ver qual é a lei que vai ser aplicada no caso concreto. Lei penal no tempo é verificar, então, aquela lei que está sendo aplicada no tempo do crime e qual veio uma lei posterior que venha favorecer o agente. Interessante, princípio da anterioridade penal. A lei penal ela é irretroativa, mas se é para beneficiar o acusado, ela pode retroagir. O importante, isso aqui a gente tem que deixar bem claro. Nós temos, dentro do nosso sistema, nós temos o chamado princípio da continuidade das leis. Significa que quando uma lei é revogada, a lei posterior ela vai dar continuidade àquele ordenamento jurídico. Por isso, o princípio da continuidade das leis. Toda lei que for revogada, ou uma lei nova que for criada, ela está dentro de um sistema, dentro de um círculo. Por isso se fala em continuidade das leis. Nunca vai haver uma lei que vá quebrar o sistema por inteiro. Não. O sistema ele é contínuo. Por isso que a gente vai sempre compreender qual é a lei que está sendo aplicada naquele caso e qual uma lei posterior que mais benéfica que venha favorecer o acusado. Então, é muito importante isso. Essa regra aqui você tem que deixar bem claro. Somente uma lei pode ser revogada por uma outra lei. Professor, costume pode revogar a lei? Não. Usos e costumes não podem revogar a lei. Somente uma lei formal poderá revogar uma outra lei formal. Voltando. Por mais que o crime esteja em desuso, somente uma lei poderá revogar aquele crime. Professor, mas ninguém está aplicando mais aquela lei, porque os costumes enfraquecem a eficácia da lei. Usos e costumes, podem anotar aí, enfraquecem a eficácia da lei. Mas somente uma lei formal poderá revogar outra lei. Salvo as leis temporárias e excepcionais, que leis temporárias e excepcionais, elas têm prazo de validade, elas nascem com o tempo certo para morrer. Então, elas não precisam de uma outra lei para revogá-las.
porque elas já nascem com prazo certo para morrer. Então, tirando as leis temporárias excepcionais, somente uma lei formal poderá revogar a outra lei. Voltando, costume não revoga a lei. Isso despenca nos concursos públicos. Costume não revoga a lei, tá? Costume enfraquece a lei. Uso e costume servem como meios até para se criar uma lei. Por exemplo, a sociedade ela está caminhando por um enquadramento de crimes cibernéticos. Então, a gente não consegue ainda definir quais são os crimes cibernéticos. Mas existem condutas que podem ser tidas como criminosas. Então, é o costume. Ou o costume pode enfraquecer a lei, como eu já mencionei, a questão da traição. A traição, percebeu-se que não tinha o porquê de ser punido como crime. Razão da qual a traição passou. Logo, logo, a bigamia também vai cair. Logo, logo, a bigamia também vai cair, porque os usos e costumes atualmente já estão se falando em casamentos de tricasais, enfim. E logo, logo também a questão de casamento do ponto de vista do Estado, logo, logo não vai haver sentido para o crime de bigamia, né? Por quê? Mas existe o crime, é que os costumes enfraquecem. Professor, uma decisão judicial pode revogar a lei? Não. Decisão judicial não revoga a lei. Decisão judicial tira a força da lei. Quando vem o STF e diz aquela lei ela é inconstitucional, ele está dizendo aquela lei não tem eficácia perante o ordenamento jurídico. Aquela lei ela não vai ter eficácia porque ela é inconstitucional, ou formalmente inconstitucional, ou materialmente inconstitucional. Formalmente inconstitucional porque não foi obedecido o procedimento da lei. Materialmente é porque o conteúdo da lei não está respeitando a Constituição Federal. Então, o juiz ele não tem poder de revogar lei alguma. O STF não revoga a lei. Ele pode tirar a eficácia da lei. Até o juiz de primeiro grau pode declarar a lei inconstitucional ou pode dizer que determinada lei não se aplica àquele caso. Mas não quer dizer que ele está revogando a lei. Tá certo? Gente, importante conceitos. Conceitos são importantes. Conceitos salvam você na hora da prova. Revogação expressa. O que vem a ser revogação de uma lei expressa? É quando a nova lei diz, eu estou revogando a lei anterior. A própria lei já diz, olha, por exemplo, lei de drogas. A lei de drogas diz, estou revogando a lei anterior. Então, a própria lei diz isso. Então, a lei nova diz qual é o dispositivo que está sendo revogado. É o ideal. Deveria ser o ideal. Mas existe a revogação tácita. O que é a revogação tácita? Vem uma lei posterior, aí quando você vai olhar aquele princípio da continuidade das leis, você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Essa lei nova trata sobre o mesmo assunto da lei antiga. Qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a lei nova. Então, peraí. Então, a lei antiga ela é incompatível. Ela é incompatível. Então, há uma revogação tácita. Tá certo? Porque a lei anterior ela não está sendo compatível com a lei nova. E existe a revogação global. É quando vem, por exemplo, um novo código. Vem um novo código disciplinando novas regras do direito penal. O código anterior, globalmente, ele acaba sendo revogado. Tá certo? E duas coisas que costumam cair em provas que a gente acaba errando. Abrogação significa revogação total. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Então, o examinador, na hora do concurso público, quer confundir você.
O examinador ele quer chegar e falar, não, eu vou botar uma pegadinha, eu vou usar uma expressão, porque eu vou usar revogação. Não, revogação o candidato já sabe. Eu vou usar abrogação. Então você já sabe que abrogação é revogação total. E derrogação é revogação parcial. Professor, o que é conflito de leis penais no tempo? É aquilo que nós acabamos de falar de revogação. Conflito de leis penais no tempo, na verdade, é quando existe uma situação, vamos botar aqui, existe uma situação, essa é a situação, vou botar a situação A, e podem ser aplicadas nessa mesma situação a lei A, a lei B, a lei C. Pode ser aplicada várias leis naquela mesma situação. Então, quando se fala em conflito de leis, significa que, num mesmo fato, aparentemente, pode ser aplicadas 1, 2, 3, 4, 5 leis. E aí a gente tem que solucionar esse conflito, porque só tem que ser aplicada uma única lei. Professor, quando que se dá esse conflito? Quando vem uma nova lei incriminadora, novatio legis incriminadora. Vem uma lei nova tornando aquilo que não era crime como sendo crime. Ou quando vem a lei penal mais grave, o lex graver, enfim. É quando vem uma lei que torna ainda mais gravosa a lei anterior, se torna ainda mais rigorosa a lei anterior. E existe o chamado abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Espera aí. O abolitio criminis é o que está no caput do artigo 2º. Vamos lá. O abolitio criminis significa... O que é o abolitio criminis? É uma extinção de pena. O que diz o abolitio criminis? Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar como crime. Então vem uma lei posterior e diz que aquela conduta anterior não é mais crime, isso chama-se abolição do crime, abolitio criminis. E olha só, cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessa os efeitos penais, põe isso no seu caderno. Não cessa os efeitos civis, só os efeitos penais. Porque quando você comete um crime, você vai pagar do ponto de vista penal, você vai cumprir do ponto de vista penal, e você poderá também ser punido do ponto de vista civil. Mas como assim, professor? O sujeito entra com uma ação de reparação de danos. Por mais que você possa ocorrer abolitio criminis, mas os efeitos civis continuam valendo. Então, aquela reparação de danos ainda pode continuar o seu andamento normal. Do ponto de vista penal, você não é mais punido. Abolitio criminis serve só para o ponto de vista criminal. Então, vamos imaginar a Lava Jato. O sujeito vem uma lei e diz assim, olha, não é mais crime, enfim, tudo aquela coisa da Lava Jato, mas a obrigação de reparar pelos desvios daqueles bilhões de reais podem continuar valendo na esfera civil, tá certo? E nós vimos também que qualquer lei posterior mais benéfica acaba favorecendo. Eu fiz um quadrinho aqui, e esse quadrinho para deixar bem fixado. Se a lei posterior ou abolitio criminis acontecer em primeiro grau, durante o inquérito policial, durante a fase do processo em primeiro grau, será o juiz natural de primeiro grau. Então, vamos supor eu estou lá em Porto Velho, sou juiz em primeiro grau, sou juiz substituto em primeiro grau, e aí vem uma lei posterior, eu estou lá mexendo no processo, tudo veio uma lei posterior e diz que aquele fato não é mais criminoso, ou aquele fato, de certa forma, é mais benéfico ao acusado. Então, eu, juiz de primeiro grau, vou lá e já posso aplicar a lei. Professor, precisa de pedir? Não. É de ofício. O juiz, constatando aquilo, o juiz tem o dever de aplicar a lei mais benéfica, ou abolitio criminis. Ah, mas professor, na verdade, já está em grau de recurso. O
Quem está julgando são os desembargadores. Ou trata-se de competência originária dos tribunais. Quem julga é o STF, STJ, enfim. Neste caso, é o juiz de primeiro grau? Não. Neste caso, será o tribunal competente. Se está no STJ, será o STJ. Se está no STF, será o STF. Se está no Tribunal de Justiça, será o Tribunal de Justiça. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Não cabe mais recurso. Ele já está cumprindo pena. Vem uma lei posterior que ocorre a abolição do crime ou favoreça. Neste caso, a súmula 611 do STF é bem clara. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna, isto é, mais favorável. Então, o juiz das execuções penais. Quem é o juiz das execuções penais? É o juiz que está executando a pena. Por exemplo, no caso, vamos imaginar lá em Porto Velho, existe lá uma vara de execuções penais. Então, todos os processos de Porto Velho, eles, condenatória, transitada em julgado, vão parar lá na vara de execuções penais. Mesmo aqueles oriundos lá do Tribunal de Justiça vão parar lá na vara de execução penal, porque quem cuida da execução penal é o juiz das execuções penais. Ele cuida dos presídios, cuida da questão dos benefícios e tudo mais. Então, verificado isso, não é o tribunal que vai verificar, é o juiz da execução penal que vai fazer a adequação para aplicar a lei mais favorável. Recentemente nós tivemos um caso, foi quando veio antigamente tinha-se um entendimento de que o tráfico privilegiado ele seria considerado crime hediondo. O que é o tráfico privilegiado? É o sujeito que, apesar de ter cometido tráfico de drogas, ele não estava em associação criminosa, era primário, bons antecedentes, e mesmo assim era considerado crime hediondo. Então, para benefícios, 2/5 da pena, 3/5 da pena para poder progredir. Mudou-se o entendimento jurisprudencial, isso é muito importante, que pode também mudar o entendimento jurisprudencial, não é só a lei. Diz, olha, tráfico privilegiado não é mais considerado crime hediondo. Neste caso, o que aconteceu? O juiz das execuções penais teve que se readequar. O que ele deveria julgar 2/5 ou 3/5 para progressão de pena, agora é 1/6 da pena. Então, ele teve que se readequar diante dessa nova interpretação jurisprudencial. Então, ponha isso no caderno de vocês. Interpretação jurisprudencial mais favorável ao acusado, também aqui, ó, passa pelo mesmo caminho da lei. Tá certo? Professor, o que significa ultratividade da lei penal? Significa que aquela lei penal, mesmo revogada, ela continua tendo força. Eu chamo de efeito Highlander. Quem é um pouquinho, tem uma idade minha aproximada, tem 37 anos. Então, vai lembrar do Highlander. Highlander é aquele cara que só morria se cortasse a cabeça. Ele era imortal, passava a sessão da tarde. E Highlander, por que eu falo que é Highlander? Várias pessoas passaram, mas ele continua valendo. Isso é o efeito da ultratividade. Então, seria o seguinte. Veio a lei A. A lei A diz pena 10 anos. A lei A foi revogada pela lei B, que falou que é 20 anos. Percebam, a lei B ela é mais maléfica. Então, ela não pode retroagir, mas ela revogou a lei A. Mas, para aquele caso, a lei continua valendo, ela continua tendo força. Força ultrativa, ela vai além. Por que ela vai além? Porque ela continua valendo aquele caso concreto. Ela está revogada, mas ela continua valendo para casos anteriores à nova lei. É que nem, por exemplo, dá um exemplo bem assim, diz lá, vamos imaginar que mude-se o Código Penal
e diz que para você poder progredir para qualquer crime, põe aí um prazo maior para qualquer crime. Revoga-se o que está lá dizendo de 1/6, 2/5 e 3/5. Nessa situação, gente, aqueles que cometeram o crime na vigência da lei mais benéfica, vai continuar, a lei, por mais que estando revogada, ela vai ter força ultra. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá